Uma alegria poder dividir a palavra com vocês essa noite. Eu convido a todos para abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Nós vamos ler só os 51 ao 53, por enquanto. Os irmãos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Somente até aqui, irmãos. Esse livro de 1 Coríntios é a carta que nós estamos estudando na quarta-feira, né? E coincidentemente também é o livro que os jovens estão estudando na escola dominical. Nós sabemos que Paulo foi a primeira pessoa que pregou o evangelho ali nessa cidade de Corinto, que ele, depois que partiu dali, né, ele escreveu algumas cartas para aquela igreja, sempre preocupado em cuidar da igreja, né? O pastor Felipe deu para casa aqui para a gente estudar, que foram cerca de 4 cartas, né? Mas a primeira carta se perdeu ali e a gente não sabe onde ela está. E essa carta de 1 Coríntios que nós lemos é a segunda carta aos Coríntios, né? Paulo, recebendo informações desta igreja, ele passou a fazer um tratamento pastoral. Ele começou a cuidar dos problemas que tinham ali naquela igreja, né? Ele tratou nessa carta sobre divisões na igreja, que haviam pessoas que se preocupavam em, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, que criavam divisões na igreja por conta disso. Ele tratou naquela igreja questões de desordem moral. Havia algumas pessoas naquela igreja que estavam se envolvendo com sua madrasta, algum tipo de imoralidade, de devassidão. Paulo tratou também nessa carta. Ele tratou sobre o casamento, ele tratou também sobre alimentos sacrificados aos ídolos, ele tratou sobre essa questão naquela igreja. Ele tratou também sobre os dons espirituais, nos capítulos 12 e capítulo 14, ele trata sobre isso. E nesse capítulo 15, ele vai tratar de um ponto central do Evangelho. Ele vai tratar sobre a questão da ressurreição. Havia algumas pessoas no meio daquela igreja que estavam afirmando que não existia a ressurreição dos mortos, né, no meio daquela igreja. E Paulo tinha que tratar, porque essa é uma questão central do Evangelho. Paulo ele passa então a reafirmar qual foi o Evangelho que ele tinha pregado para aquela igreja. Olha, quando eu fui até vocês, o Evangelho que eu preguei foi que Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou, né? E Paulo lembra a eles que o próprio Paulo foi testemunha. Jesus apareceu para muitos, apareceu para Pedro, apareceu para cerca de 500 pessoas e até para ele mesmo, o próprio Paulo, né? E a partir daí ele começa a falar a importância da ressurreição na vida do crente, no Evangelho, né? Na nossa fé. A ressurreição é um ponto central, meus irmãos. Nos versículos 16 e 17 desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, versículos 16 e 17, ele vai fazer essa afirmação sobre esse ponto essencial da nossa fé, que é a ressurreição. Ele vai dizer assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que ele está dizendo aqui? Olha, se essa pessoa aí que está falando que não existe ressurreição estiver certa, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
o que a gente está fazendo aqui? A nossa fé não vale de nada. Um ponto central da nossa fé é que Cristo ressuscitou. E, de fato, Cristo ressuscitou. Eu quero que vocês atentem em especial para o final desse versículo ali. Paulo lhe diz que se Cristo não ressuscitou, ou se Cristo não tivesse ressuscitado, vocês permaneceriam nos vossos pecados. Tá? A ressurreição de Cristo, ela faz parte de um grande processo, que é o plano da salvação de Deus, que tem como objetivo, da parte de Deus, nos livrar totalmente do pecado. Tá? Deus vai trabalhar durante toda a história da humanidade, durante toda a história da sua vida, no tratamento para que você esteja totalmente livre do pecado quando chegar o dia do Senhor por causa de Jesus Cristo. Tá? A gente vai passar por esses momentos para os irmãos relembrarem isso, né? Creio que a gente já passou por isso nos nossos estudos aqui. Lá no passado, né, Cristo Jesus vai nos salvar da consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? Nós sabemos que lá em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Mas quem crê em Cristo vai ser justificado. A palavra justificado, ela tem um sentido jurídico, né? O pastor Felipe falou na última quarta, o sentido que é usado nos tribunais, tem um sentido de absolvição. Você tinha uma dívida, os seus pecados se amontoavam, havia uma escrita contra você, todos os seus pecados, todas as suas palavras que foram ditas em vãs, todos os momentos que você podia fazer o bem e não fez, todas as vezes que você feriu os outros com as suas atitudes, todas as vezes que você ofendeu a Deus com o seu pecado, todos esses pecados te faziam inimigo de Deus, e através do sacrifício de Cristo, Ele zerou a sua dívida. Ele apagou toda a sua dívida. A ilustração que é usada em Colossenses 2, no versículo 14, é muito interessante. Fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele usa a figura de linguagem de encravar na cruz. O papelzinho que estava escrito a sua dívida lá do pecado, Jesus pegou e encravou na cruz. Você agora é um ficha limpa. Né? Você está zerado de pecado e você está livre da consequência do pecado, que é a morte. Você foi salvo lá no passado. Só que o Senhor também nos salva hoje. Nós estamos sendo salvos hoje também no presente, tá? Através da santificação. O processo de santificação na nossa vida é o meio pelo qual o Senhor nos salva do poder do pecado, né? Nós sabemos que o pecado ele habita em nós, nós sabemos que ele escraviza as pessoas. Talvez a melhor maneira da gente enxergar isso é lembrando dos escravos, né, de uma pessoa viciada. Né? Uma pessoa viciada, ela, por mais que ela tenha consciência de que aquilo faz mal, que aquilo só traz dor para a sua vida, ela não consegue dizer não para não para esse desejo. E é isso que o pecado faz com as pessoas, ele escraviza. Né? Mas graças a Deus que nos deu Jesus Cristo, e a todos que creram em Jesus Cristo receberam o Espírito Santo para habitar dentro de si, e todos esses que receberam o Espírito Santo para habitar dentro de si, o Espírito Santo começou uma guerra interna nessa pessoa. Né? Agora há uma guerra interna que tem como fruto a santificação. Você agora consegue dizer não para o seu pecado, você consegue deixar de pecar com a capacitação vinda do Espírito Santo. Né? Em Romanos capítulo 6, versículo 22, a palavra diz assim, ó: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse é o fruto de ser liberto do pecado e de se tornar servo do Senhor, né? O Senhor gera santificação em nós. Nós estamos sendo salvos hoje através desse processo que o Senhor faz em nossos corações, no nosso interior. Mas, irmãos, há uma promessa também para o futuro, né? Há uma salvação que nós esperamos que está lá no futuro. Nós seremos salvos agora.
Nós já fomos salvos da consequência do pecado, que é a morte. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, através da santificação. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Não haverá mais pecado para nos incomodar, para nos angustiar, para nos fazer entristecer com essa luta que há dentro de nós, né? Há essa promessa de Deus que nós seremos libertos do pecado também. E é muito por isso que Paulo reafirma a questão essencial da ressurreição. A ressurreição é essencial para a nossa fé, porque nosso destino está ligado ao destino de Cristo. Tá? A gente tem que entender que, 1 Coríntios 15, 22, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A promessa que nós temos é que, assim como Jesus ressuscitou, sendo o primeiro, né, o primeiro dos filhos, né, nós também ressuscitaremos no dia dele, quando ele vier nos buscar. Nosso destino está ligado ao de Cristo e vai ser nesse momento, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, quando o Senhor ressuscitar aqueles que são dele, que morreram nele, que ele vai nos transformar. O nosso corpo, o texto que nós lemos no começo, o nosso corpo que era corruptível, que é corruptível por conta da presença do pecado, que é mortal por causa do salário do pecado, ele vai ser revestido de uma incorruptibilidade, ele vai ser revestido de uma imortalidade, porque só assim nós podemos herdar um reino que é eterno, né? Um corpo de pecado, de morte, não pode herdar esse reino. A Bíblia nos conta que esse dia, o dia dessa promessa, ele é um dia aguardado não somente por nós, mas por toda a criação. A natureza como que chora, se angustia. Vou ler esse texto com os irmãos também. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É como se a nossa alma, juntamente com toda a criação, ansiasse por esse dia que vai ser glorioso, o dia que o Senhor vai nos ressuscitar, aqueles que já estiverem dormindo, que o Senhor vai transformar os nossos corpos, que o Senhor vai manifestar os seus filhos em glória, porque Ele vai vir em glória também, né? Como será esse momento? A gente vai voltar agora para o texto que nós lemos lá no começo, né? 1 Coríntios 15, 51. Ele diz o seguinte, no primeiro versículo, o 51, 15, 51, 1 Coríntios. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todas as pessoas vão estar mortas. Quando Jesus voltar, algumas pessoas vão estar vivas esperando. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Há um outro texto que conta sobre esse mesmo momento na Bíblia, só que com mais um detalhe a mais que eu gostaria de ler com os irmãos também. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esse texto diz o seguinte: porquanto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos
para sempre com o Senhor. Esse texto ele nos fala exatamente desse momento, esse momento que nós ansiamos. A volta de Jesus, esse momento em que Ele vai nos transformar, que Ele vai nos levar para eles, vai nos levar para o céu juntamente com Ele. Eu queria que vocês prestassem atenção também no finalzinho. No finalzinho desse versículo 17, a palavra diz assim, ó, estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o momento principal que a nossa alma aguarda, né? O encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse será o momento em que nós estaremos com Ele para sempre. Não haverá separação mais, não haverá momentos de esperar, né? Tem uma pessoa sábia que já disse que a melhor coisa do céu é que Jesus vai estar lá, né? Você já parou para imaginar você se assentando lá no céu, numa mesa, juntamente com Jesus, a sua família, os irmãos da igreja, Abraão, Isaac, Jacó, até Adão e Eva lá também, né? A gente queria dar uns cocão. Vocês já pararam para pensar que não vai ter mais tristezas, a angústia não vai ter mais, a ansiedade, a dor já vai ter se passado, que você vai poder andar por aquela cidade, a Nova Jerusalém, né? Onde, como diz o hino 26, né? Os muros são de puro jaspe, as ruas de ouro e cristal. Você vai ver Jesus não como uma sombra, não como uma imaginação, né? Que a gente imagina Jesus como ele é, mas você vai ver como ele é. Você vai poder abraçá-lo, você vai poder sentar com Ele, conversar com Ele. Ele vai falar, vinde benditos do meu Pai. E a grande questão, meus irmãos, é que as pessoas que creem nessa promessa, aqueles que esperam por isso, não podem se distrair com as coisas dessa vida. A recomendação da Bíblia é que a gente viva aqui como estrangeiros, como forasteiros, né? É claro que um estrangeiro trabalha, um estrangeiro ele estuda, ele compra carro, compra casa, ele paga conta, ele se diverte, o estrangeiro faz tudo isso. Mas o estrangeiro nunca esquece do seu lar. O estrangeiro ele não cria raízes, porque ele sabe que a pátria dele é outra. O estrangeiro, ele nunca vai se esquecer que ele só está aqui de passagem. Nós não podemos esquecer isso. E é isso que a palavra do Senhor está nos convidando a lembrar hoje. Lembra do céu, pensa nas coisas do alto. Lembra da promessa do Senhor para você. A promessa de que um dia Ele virá para nos buscar. E Ele é fiel, Ele virá nos buscar. Nós seremos transformados, livres de uma vez por todas do pecado, tanto da consequência do pecado, que é a morte, tanto do poder do pecado que luta no nosso corpo, tanto da presença do pecado. Nós seremos livres totalmente do pecado. E o Senhor Jesus vai nos levar para estar com Ele para sempre. E eu não sei vocês, mas eu não vou sair do lado de Jesus em momento nenhum. Para terminar, irmãos, eu gostaria de ler mais um texto, juntamente com os irmãos, pedir para os irmãos abrirem lá em Apocalipse, no capítulo 21, logo após com a autorização do pastor, eu queria fazer uma oração com os irmãos. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler os 8 primeiros versículos, que fala desse céu. E logo após nós vamos orar em cima dessa palavra. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queria orar com os irmãos agora sobre essa palavra, e que nessa oração você lembre um pouco de qual é a nossa esperança. O texto anterior que nós lemos, ele fala também que a pessoa que espera em Jesus só nessa vida, ela é miserável. Não, nós esperamos que Jesus volte e nos leve para a eternidade. Nossa vida não se resume aqui. Nós vamos viver para a glória de Deus, lutar, vamos sofrer o que tiver que sofrer por Cristo, mas a nossa morada não é aqui. Nessa oração eu peço que os irmãos lembrem disso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, com essa palavra, te pedindo que o Senhor permita que a gente se alegre na esperança que o Senhor nos deu, porque essa esperança, Pai, ela não vai nos deixar confundidos. O Senhor Jesus, o Senhor vai voltar para nos buscar, o Senhor vai nos levar para a morada celestial. Essa é a nossa esperança, Deus. Nós te pedimos, não nos deixe, Pai, ficar anestesiados, ficar distraídos, Pai, porque as coisas dessa vida são passageiras, Jesus Cristo, mas nós vamos viver eternamente com o Senhor no céu, Jesus. Que o nosso coração se volte para Ti, pensar nas coisas que são do alto, Senhor Jesus, pensar na salvação dos nossos familiares, pensar na salvação das pessoas que estão se perdendo, Jesus Cristo. A nossa maior vitória, Senhor Jesus, é estar contigo, é pertencer a Ti, a ser um dos que o Senhor vai chamar, Pai, para estar, Pai, para entrar no reino do Senhor, Pai, como filhos amados, Jesus Cristo. Que nossos corações se encham dessa esperança, nós te pedimos, Deus, que os nossos corações se encham dessa esperança e se alegrem nela, Senhor Jesus. Que toda luta, que toda dificuldade que passamos aqui, Senhor, que nós possamos entender que elas não se comparam, Pai, com a glória que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Jesus. O Senhor tem, Pai, uma eternidade com Cristo, Jesus. Nós que somos a Tua igreja, Pai, queremos encontrar com o noivo que é o Senhor Jesus. Nós queremos nos encontrar contigo, Jesus. É a nossa maior esperança, é o maior anseio da nossa alma, é o anseio da natureza, porque a natureza também será restaurada, Pai, quando o Seu reino se manifestar em glória. Pai, nós te pedimos, Pai, não nos deixe ficar anestesiados, não nos deixe ficar dormindo, Pai. Se em algum momento nós estivermos adormecidos, Pai, nos desperta hoje, Pai, porque a Sua vinda está próxima, Jesus Cristo. O Senhor está vindo para nos buscar e nós queremos estar prontos, sendo achados orando, sendo achados servindo, sendo achados vivendo para a Tua glória, Pai, vencendo toda e qualquer dificuldade para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, Pai, a Tua igreja te glorifica, Jesus, e o nosso coração se alegra nesta esperança. O Senhor Jesus vem nos buscar, o Senhor é fiel, quem prometeu é fiel e Ele vai cumprir, Jesus Cristo. Nós estejamos prontos para a Tua glória e para a Tua honra, Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, que o Senhor Jesus seja glorificado, aleluia.